Will, tu que é um cara viajado, tu tem toda uma experiência de viagem, tanto em dança, quanto turismo, festivais internacionais. Eu queria que tu pudesse definir o que é de fato a palavra viagem para ti. Bueno, o que é viajar? Para definir essa palavra eu uso 5W2H. Para quem não sabe, é uma metodologia em inglês, né, que representa as perguntas básicas a serem respondidas para determinar um fato ou situação. As perguntas são o que, quem, quando, onde, porquê, como e quanto custa. Então, digamos assim, o que é uma viagem, né? A viagem, a grosso modo, seria o movimento de pessoas entre locais distantes com qualquer propósito e duração, né? Utilizando ou não um meio de transporte, na minha concepção, podendo ser por mar, terra ou ar. Essa é a definição da palavra viajar. Mas quem que realmente pode viajar? Quem pode viajar, né? Qualquer ser vivo que habita esse planeta, sem dúvida alguma. Cara, se eu tivesse que escolher uma data específica, qual seria a melhor época para se viajar? Tem alguma? Sabe qual o melhor dia para te viajar? É 3 anos atrás. E o segundo melhor dia é ontem. E tu sabe por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente deve aproveitar cada segundo, né? Isso é fundamental. E deixar esse mundão, na verdade, sem conhecer ao menos 1% dele, chega a ser intrigante pra gente, né? Então, sem falar que cada dia que passa o euro, o dólar, a libra, vai ficando mais caro. Então, cada vez fica mais difícil viajar. Geralmente as pessoas crescem, estudam, trabalham para conseguir sua casa, formar uma família e viver em algum lugar. Mas que lugar seria esse? Tá, vamos lá. Digamos assim, é uma pergunta que eu sempre faço, né? Muitas pessoas dizem que o Nescau é melhor que o Toddy, por exemplo. Ou que o café é melhor que o chá, né? Então, é porque simplesmente ela experimentou das duas opções e a partir daí ela decidiu o que mais dava prazer para ela. Na minha filosofia, o mesmo serve para a tua vida. Então, como é que eu vou escolher viver aqui no Brasil se eu não conheci lugares diferentes, comidas diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, né? Então, enfim, é o princípio do yin yang, é a dualidade. A noite tem que existir pra gente saber o que é o dia. Bom... Quais deveriam ser os meus primeiros passos? Aonde ir? Como procurar? Eu não tenho a menor noção. Como eu posso saber os princípios básicos para se viajar bem? Para onde viajar? Essa pergunta me é feita cada vez que eu declamo. Essa minha pergunta me é feita regularmente. Will, qual lugar tu recomenda? Lá é seguro, a comida é boa. E tudo se resume em objetivo. Qual que é o teu objetivo? Por exemplo, eu, quando planejei a minha trip, né, ou quando planejo uma mentoria de viagem para algum amigo, recomendação, eu coloco uma escala. E essa escala é muito importante. Ela detém 4 preceitos básicos, né? O sonho, o interesse, a recomendação e o dinheiro. Vou explicar o que é cada preceito desses para simplificar. Vamos lá. O sonho. Se tu tem um lugar que tu sonha estar, independente da tua objeção, seja ela dinheiro, medo, insegurança, tu tende a passar por isso porque é teu sonho. E sonho a gente corre atrás. Então, se tu tem um sonho de ver uma pirâmide no Egito, tu tende a passar por essa objeção, seja ela financeira, cultural, geográfica, seja lá qual for, só para ver a pirâmide no Egito. Então, o sonho ele está em primeiro lugar na decisão do teu destino. Em segundo lugar, vem o interesse. Se não é o sonho da tua vida, mas em algum momento tu criou um ponto de conexão, seja ele por um documentário, um filme que tu tenha assistido, relatos de amigos, então tu tem um interesse em vivenciar aquela experiência. O interesse ele está em segundo lugar, pois tu já tem uma curiosidade e um sentimento de desejo. Então, a escolha do teu lugar pelo interesse, ela não é tão intensa quanto a escolha do teu lugar pelo sonho, né? Mas na maioria das vezes é a opção mais escolhida. Agora, se um amigo meu chegou de viagem e me disse que fez tal coisa em tal lugar e me recomenda muito ir nesse lugar, eu já tenho uma recomendação de uma pré-experiência dele. Então, digamos assim, é natural com que eu me sinta mais confortável, né? Em uma escala, por exemplo, uma escala de importância. A informação, ela tem um certo valor quando ela é jogada para nós. Por exemplo, a Noruega é lindíssima. É uma informação, certo? Agora, se eu digo a Noruega é linda, mas no inverno faz muito frio. Então eu tenho uma análise. E a análise já vale mais que a informação. Agora, se algum amigo meu chega e fala assim, Will, a Noruega é linda, mas eu recomendo que tu vá no verão.
isso já é uma recomendação. Então, a recomendação ela tem mais valia do que a simples informação e do que a análise. Então, a recomendação ela está em terceiro lugar na decisão do teu destino. Quarto lugar, o dinheiro. Cara, o grande vilão das viagens. A escolha do teu destino pelo dinheiro, ela é muito inteligente, né? Mas ela não é uma escolha fácil. Na maioria das vezes, a gente gasta dinheiro na ignorância e não na viagem. Justamente por não saber como funciona o país, ou onde comer, ou qual transporte pegar. Então, tudo isso acaba saindo caro. A escolha do teu destino pelo dinheiro, ela é limitada e ela requer um planejamento e um estudo mais denso, né? Mais complexo. E com uma certa antecedência, com certeza. Então, aí, na verdade, é nessa parte que eu entro, né? Eu ensino a galera a fazer esse monstruoso estudo. E resumindo, cara, a escolha do teu destino, ela deve partir do objetivo, né? Nessa ordem, sempre nessa ordem. Sonho, interesse, recomendação e dinheiro. Cara, eu acho que é um questionamento meu, que eu já me fiz, já tive muitas vezes martelando na minha cabeça, mas eu queria saber de ti. Por que viajar? Por que eu deveria viajar ao invés de comprar um celular? Beleza, Léo, por que viajar? Na verdade, eu poderia ficar aqui algumas horas, alguns dias falando o porquê viajar, mas eu só vou despertar alguns gatilhos mentais, beleza? Primeiro motivo, a gente deve viajar porque viajar faz a gente sair da zona de conforto e saindo da zona de conforto, né, a gente aprende algo. Então, viajar está sempre relacionado ao aprendizado. O segundo motivo é porque viajar nos torna mais humildes, né, e menos preconceituosos. Então, a gente aprende que cada lugar tem a sua cultura e seu jeito de viver. E o diferente naquele momento, vivenciando aquela experiência naquele lugar, não são os outros, né? E sim a gente. A gente é o diferente naquela ocasião. Vamos ver. A gente aprende também a valorizar o que a gente deixa de ter, seja por um breve momento ou por anos. Por exemplo, a comida da mãe, os amigos por perto, a coxinha e o pastel. Cara, coxinha e pastel é raridade. A gente deve viajar também porque o amor da tua vida, cara, o amor da tua vida, ele pode não estar no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, nem no teu país, né? Então, também porque tu acaba conhecendo os seus limites, né, e se conhecendo mais. E também, mais um motivo muito importante é porque viajar é a única coisa que tu compra que te deixa mais rico. Para as pessoas começarem a pensar um pouquinho mais a fundo sobre o termo viajar. Cara, como que eu posso organizar a minha viagem? Como fazer a viagem? Tá, são 4 pontos básicos, beleza? O estudo, o planejamento, a execução e o registro. Vou explicar. O estudo, na verdade, ele consiste em definir o destino, ou o tempo disponível para te viajar, ou a verba e a reserva, por exemplo, os documentos e vacinas, a tua companhia, se tu vai sozinho ou com alguém, as tuas objeções, dificuldades e por aí vai. Mas atenção que o destino, na verdade, ele não é permanente, tá? Quando a gente fala em viagem, é a mesma coisa que falar sobre o futuro. Tudo é incerto. E eu digo que uma coisa é sempre certa. Se tu tem um planejamento, a chance de imprevistos diminui. Isso é certeza. Mas, seguido do estudo, a gente tem o planejamento, né? A diferença principal é que o planejamento da viagem consiste em avaliação. Ou seja, são 3 pilares que sustentam qualquer tipo de viagem. Eu sempre repito isso, tem que estar na tua cabeça. É transporte, estadia e alimentação. Os 3 pilares básicos de cada viajante, cada mochileiro, enfim. No planejamento, tu vai fazer a avaliação. Por exemplo, a avaliação da temperatura, a cultura do local, a segurança, a otimização do teu tempo. Para os pontos turísticos, né? Eu digo pelo método da tentativa e erro, então é um método muito interessante. Tu vai avaliar se tem a existência da internet, vai avaliar a tua preparação física, a tua preparação mental também e a preparação do teu mochilão ou mala, se for o caso. Na próxima etapa da execução, tu vai reviver o momento do teu planejamento. Então, tu vai estar vivendo o momento da tua realização, né, da tua viagem, mas nessa etapa tu vai descobrir se o teu planejamento ele foi um sucesso ou, na maioria das vezes, ele foi falho. E, como eu disse, a palavra viajar, na verdade, a palavra viajar e imprevisto andam lado a lado, né? Mas o imprevisto é bom, na verdade, o imprevisto é ótimo, porque o melhor jeito de se tornar experiente
é passar por imprevistos, sem dúvida alguma. E por último, a etapa do registro. A etapa do registro, ela é muito importante, a galera não dá atenção. É redundante o que eu vou te falar agora, Léo, mas tipo, a viagem só acaba quando termina. E tu deve registrar, documentar todas as objeções, todas as dúvidas detalhadamente. Ah, Will, tá, mas é chato ficar tirando foto, gravando tudo. Pode até ser, mas, por exemplo, eu contabilizo cada água, cada chocolate, cada ticket de ônibus que eu compro, né, que eu consumo durante a viagem. Tá, mas por que isso é tão importante, então? É porque todos esses registros vão servir futuramente de otimização para a tua próxima viagem, certo? Para a tua viagem futura. E a otimização, ela só existe com a comparação, né? Então, se tu não tem os dados anteriores, não tem como tu otimizar alguma coisa. Por exemplo, eu viajei 10 países na Europa, incluindo tudo. Transporte, estadia e alimentação. Tudo por R$3.000. Então, toda viagem, para quem quiser assistir, tá lá no meu canal do YouTube, eu documentei tudo. Os gastos com todas as coisas, enfim, estão na descrição do vídeo. De cada vídeo, centavo por centavo de euro, né? Então, na próxima trip que eu for fazer, agora eu já tenho uma otimização enorme, com base nos dados anteriores da minha última viagem. Cara, pra gente finalizar essa série de perguntas, me diz uma coisa, quanto custa viajar? Quanto custa uma viagem? Cara, isso... Já te deram aquele exemplo básico de física? Ah, uma pessoa está dentro do ônibus e o ônibus está em movimento. Aí perguntam assim, a pessoa está em movimento? A resposta é depende, cara. Depende do referencial adotado. Se o referencial for o poste que está lá na rua, a pessoa está em movimento, com certeza. Agora, se o referencial for a pessoa que está do lado dela no ônibus, ela está em repouso, entendeu? Então, o movimento é relativo, assim como o gasto da tua viagem. Então, quanto custa? Depende, cara. Depende do teu objetivo. Quando eu viajei 10 países com R$3.000, meu único exclusivo objetivo era conhecer os lugares, ver as pessoas, né, conversar com elas, experimentar algum salgado ou doce típico da região e entrar nos museus, bares e festas gratuitas, né? Então, agora a percepção que a gente tem de gastar dinheiro, né? O gastar, ele está associado à ignorância, né? Ao meu ponto, né? Por exemplo, se eu gasto meu tempo em algo que me dá um determinado retorno, é porque eu não conheço outra coisa que me dê o mesmo retorno em menos tempo. Por exemplo, olha só, esse exemplo é legal. Eu trabalhava em um restaurante lá em Portugal, certo? Eu ganhava um certo salário pelo tempo que eu me dedicava ao restaurante. Se eu conhecesse algo que me desse o mesmo retorno nas mesmas condições, com menos tempo de dedicação, é óbvio que eu não iria estar no restaurante. Assim funciona na tua viagem, entendeu? Eu te mostro ali meia dúzia de aplicativos, te ensino alguns pequenos hackers, né, na hora do planejamento e te ensino o método de estudo da tua rota. Então, cara, com certeza tu vai desperdiçar menos tempo e menos dinheiro. Isso eu posso garantir.